termo percutâneo é um termo originado no latim antigo que significa por meio da pele ou através da pele. Então, dessa forma, os procedimentos percutâneos são aqueles que são realizados sem incisões cirúrgicas, em que a gente atravessa a pele através de pequenos orifícios para atingir os órgãos-alvo. Dessa forma, a gente não tem exposição de órgãos, diferente dos procedimentos cirúrgicos, em que, em geral, os órgãos ficam expostos. Para fazer isso, a gente utiliza alguns materiais, como agulhas, fios guias e catéteres. E como exemplos de procedimentos percutâneos, a gente tem principalmente as biópsias, as drenagens percutâneas e as ablações por radiofrequência, micro-ondas ou mesmo crioablação. Sempre que possível, atualmente, tem se preferido os procedimentos percutâneos em comparação àqueles cirúrgicos abertos, em que existe a exposição dos órgãos. Isso porque os procedimentos percutâneos, como são muito menos invasivos, eles levam a uma recuperação muito mais rápida. Então, os pacientes têm muito menos dor, conseguem retornar às atividades domésticas e também de trabalho muito mais rapidamente e têm um pós-operatório muito mais tranquilo. Além disso, são procedimentos com índice de complicação muito inferior aos procedimentos cirúrgicos abertos. Então, a gente sempre tem que ter em mente que deve-se avaliar cada caso com uma equipe multidisciplinar, mas sempre que existem dois procedimentos, um percutâneo e um cirúrgico convencional, para uma mesma indicação e para o mesmo paciente com resultados semelhantes, atualmente tem se preferido os procedimentos percutâneos por serem muito melhores para o paciente. São aqueles procedimentos que são realizados no interior de vasos sanguíneos, sejam eles artérias, que levam o sangue para o órgão, ou as veias, que drenam o sangue daquele determinado órgão. Para a gente conseguir acessar o interior dos vasos, a gente também faz uso de um sistema de agulhas, de fios e de catéteres. E são esses fios e catéteres que a gente utiliza para navegar no interior dos vasos e chegar no local da lesão que a gente precisa tratar. A gente utiliza o meio de contraste, comumente o meio de contraste com iodo, que é injetado através desses catéteres para a gente conseguir enxergar o interior dos vasos. A gente tem aí como principais procedimentos as arteriografias, as venografias, as embolizações e as angioplastias como exemplos de procedimentos endovasculares. Sempre que existem um procedimento endovascular e um procedimento cirúrgico aberto, que são indicados para o mesmo paciente com resultados semelhantes, hoje em dia tem-se preferido os procedimentos endovasculares, já que eles também têm uma recuperação muito mais rápida, com menor índice de complicações e um retorno muito mais rápido dos pacientes ao trabalho e às atividades domésticas. Como exemplo, a gente pode citar pacientes com câncer hepático. A gente pode fazer um tratamento hoje em dia endovascular, através das artérias e das veias que nutrem o fígado, jogando aí, por exemplo, partículas ou outros materiais que vão levar a uma perda do suprimento sanguíneo para o tumor, que é o que a gente chama de embolização. Além disso, a gente pode associar esse procedimento à injeção também de quimioterápicos, que formam aí a quimioembolização. Outros tipos de procedimentos são, por exemplo, o tratamento de aneurismas de aorta, que também hoje em dia é feito por via endovascular, o tratamento das estenoses e oclusões arteriais, dentre outros. A medicina intervencionista faz uso de métodos de imagem para a realização dos seus procedimentos minimamente invasivos. Dentro dos procedimentos percutâneos, os principais métodos de imagem com quais nós fazemos uso são a ultrassonografia, ou popularmente conhecido como ultrassom, e a tomografia computadorizada. Nós temos atualmente preferido a utilização da ultrassonografia, visto que é um método muito disponível, muito simples, que permite a execução dos procedimentos em tempo real e, principalmente, muito melhor para o paciente, já que não tem nenhum tipo de radiação. A tomografia computadorizada, ela atualmente é reservada para aqueles casos em que a ultrassonografia não é muito efetiva, como, por exemplo, lesões muito profundas ou lesões que não são visíveis à ultrassonografia, como as lesões pulmonares e as lesões ósseas. Já os procedimentos endovasculares, eles são realizados em aparelhos de hemodinâmica, que são os angiógrafos de subtração digital, que são aparelhos que emitem um raio-x de forma contínua e que permitem a gente visualizar a navegação dos fios guia e dos catéteres por dentro dos vasos, também em tempo real.